doença que antigamente era chamada de artrose, tá bom? É uma artropatia, mas ela é degenerativa, é o desgaste da cartilagem, certo? E ela não tem aquela questão de ser uma doença autoimune igual às anteriores que nós vimos até agora, certo? Professora, a senhora pode descartar dele? Não, todo mundo pergunta. Eu acho que o negócio está sem acabou a pilha. Tem pilha aqui, professor? Pilha? Quem anda com pilha na bolsa? Você anda com pilha na bolsa? A pessoa anda com pilha na bolsa. Ok, que bom. Empresta aí. É palito, né? Ele anda pilhado. Gente, a pessoa anda com pilha na bolsa. Muito obrigada. Diego, meu nome, professor. Diego, obrigada. Então tá, gente. Então a osteoartrite, né, como eu estava falando para vocês, ela é a doença articular mais comum do mundo, tá? Então de todas as artropatias, a mais comum de todas é a osteoartrite, certo? Como eu falei anteriormente, ela era chamada de artrose, depois ela começou a ser chamada de osteoartrose, e agora o termo correto é osteoartrite, certo? Essa doença é uma doença de evolução lenta e progressiva, que tem uma prevalência aumentada depois dos 50 anos, certo? Então aqui a gente tem já uma diferença com as artropatias que nós vimos anteriormente, que a gente viu que pode acometer jovens. Aqui pode acometer jovens? Pode, mas a prevalência aumenta com o passar dos anos, certo? Ela afeta ambos os sexos, porém ela tende a ser mais comum nas mulheres. Em relação à osteoartrite de joelhos, essa é a forma mais comum de todas, tá? E quando a gente vai ver em relação de prevalência em sexo, a osteoartrite de joelhos é 2 vezes mais comum nas mulheres. Em seguida, a gente tem a osteoartrite de quadril, a de interfalangianas distais e base do polegar, né, que é nas mãos, e depois coluna cervical, coluna lombar e nos pés, metatarsofalangianas, tá? Então as duas mais comuns aí é joelho e quadril, certo? Essa doença, ela tem vários mecanismos que podem estar envolvidos ali no que vai ser o pontapé inicial para essa degeneração. Mas a gente tem vários fatores associados. Antigamente, quando ela era chamada só de artrose, acreditava-se que essa doença era só o desgaste da cartilagem. Mas a gente viu que tem sim um processo inflamatório associado a essa degeneração. Por isso que o termo osteoartrose mudou para osteoartrite, porque tem mecanismos inflamatórios associados. Não a nível e nem fisiopatogenia semelhante às outras artropatias, mas tem sim fenômenos inflamatórios associados com esses fenômenos mecânicos de impacto que vão degenerando a cartilagem articular. Fatores genéticos também são importantes, tá? E isso tudo junto vai fazendo com que a nossa cartilagem comece a ser degradada. A cartilagem é como se fosse, eu sempre falo, até tento explicar para os meus pacientes, é como se fosse uma capinha que envolve, que protege a articulação, certo? A osteoartrite, ela começa a desgastar na espessura dessa capinha, dessa cartilagem. Então vai desgastando de forma lenta e progressiva, certo? Conforme vai desgastando, inflama um pouquinho, vai ter citocinas inflamatórias também. E aí quando desgasta muito, a gente acaba chegando a um ponto que a gente expõe o osso subcondral. E aí faz aquelas erosões mais profundas, erosões ósseas, num quadro mais avançado, certo? Então aqui a gente vê que além da cartilagem,
quando a doença vai evoluindo, a gente vai ter exposição do osso e a gente vai ter também comprometimento das estruturas que estão ao redor da cartilagem articular. E o final disso daqui é o quê? Destruir mesmo, destrói a articulação, dá falência, dá incapacidade mesmo de mobilidade, tá? Reduz muito a qualidade de vida, quando dos joelhos atrapalha a caminhar, subir escada, às vezes precisa fazer cirurgias, certo? Então isso aqui compromete bastante a qualidade de vida dos pacientes. Aqui em relação a alguns fatores então, né? Em relação à prevalência. Essa doença, ela vai aumentando conforme o passar dos anos, como eu falei, né? Bem mais comum aí acima dos 50, então ela costuma ser pouco frequente antes dos 40, tá? Acima dos 60 anos, muito, muito provável, tá? Aos 75 anos de idade, 85% das pessoas que têm 75 anos ou mais terão alguma evidência radiográfica ou clínica da doença, tá? É bastante, né? 30 a 50% das pessoas que têm alterações radiográficas de osteoartrite terão dor. Então aqui a gente observa que a gente tem uma dissociação clínico-radiológica. O que quer dizer isso? Vocês já ouviram esse termo? Dissociação clínico-radiológica. O que é isso? O que significa dissociação clínico-radiológica? Vocês já ouviram esse termo alguma vez? Você vê essa no exame, mas outro não. Justo, é isso mesmo, tá? Então, o que esse item aqui quer dizer é que a grande maioria das pessoas tem alterações radiográficas, às vezes mais leves, de uma osteoartrite, mas nem tem queixa, tá? 30 a 50% das pessoas que têm alterações radiográficas terão o quadro. 30 a 50%. Então, os outros 50% têm alterações radiográficas, mas nem têm queixas clínicas. Então, a gente observa essa dissociação clínico-radiológica. Nem sempre tudo aquilo que a gente está vendo no raio-x realmente é tudo aquilo que o paciente sente. Esse termo a gente usa muito também para pessoas que têm pneumonia. Vocês nunca ouviram? Pessoa que tem pneumonia, a gente fica fazendo raio-x, tomografia toda hora, porque demora muito radiograficamente para a gente obter a melhora. Então a gente vai obter a melhora clínica, a melhora dos parâmetros laboratoriais, a imagem demora, a imagem radiográfica a melhorar, tá? Então a gente também tem dissociação clínico-radiológica em outros casos aí. De forma geral, a osteoartrite ela tem uma tendência aí pelo sexo feminino, tá? Em algumas localizações, principalmente, como eu falei aqui no slide anterior, joelho, quadril, mãos, tá? E no Brasil a gente tem uma prevalência aí, uma média de 16% mais ou menos de pacientes com osteoartrite, tá? Em relação então aos fatores de risco, a idade é um dos principais, certo? Sexo feminino. Essa doença ela tem predisposição genética, tá? Então, se tem história de osteoartrite na família, aumenta o risco sim. Obesidade, estresse mecânico, que é o impacto, né, da articulação, ou algum trauma articular antigo, tá? Doenças congênitas que afetam o desenvolvimento ósseo ou articular. Alguma infecção, alguma inflamação articular prévia. E pessoas que têm doenças endócrino-metabólicas também. Por exemplo, doenças endócrino-metabólicas que podem aumentar o risco. Obesidade. Tireoide, diabetes, é a principal de todas. Pacientes com diabetes podem ter manifestações articulares, tá? Podem ter maior risco de desenvolver osteoartrite. Tireoide também, tanto hipo quanto hipertireoidismo, certo? Então, falar um pouquinho aí dos principais fatores, né? Eu falei ali que aos 75 anos, aos 75 anos, cerca de 85% das pessoas terão alguma evidência radiográfica. Então, a gente observa que a idade é um fator muito importante. Por quê? Porque isso aqui é aquele envelhecimento senil da cartilagem. Nada mais é do que, com o passar dos anos, a cartilagem vai sendo degenerada, vai sendo envelhecida e toda a estrutura articular vai sofrer com isso.
a gente vai ter fraqueza muscular, vai ter sarcopenia associada, o sexo, as mulheres, mais uma vez, como eu falei, tá? E aqui a gente observa o quê? Essa doença ela é mais comum depois dos 50 anos de idade. Mulheres depois dos 50 anos de idade, elas estão entrando ali na menopausa, né? Então a gente tem uma queda importante da produção hormonal. Então acredita-se que aqui na osteoartrite, a queda da produção hormonal na menopausa é um fator determinante para deflagrar aí esse processo degenerativo da cartilagem, tá? Os fatores genéticos, eles têm importância, principalmente para a osteoartrite de algumas articulações. Então, quando a pessoa tem osteoartrite de mãos na família, é um fator genético, ou de joelhos, ou de quadril. Não são todas as osteoartrites que têm fator genético, principalmente desses 3 locais, tá? A obesidade, por que a obesidade é um fator? O que vocês entendem? Justamente, tá? Então, um dos tratamentos aqui é a pessoa perder peso, né? Justamente, tá? Pela própria sobrecarga mecânica, então vai impactando e vai desgastando cada vez mais as articulações. Mas tem outro fator aqui, né? Vocês já ouviram esse termo que o paciente obeso é um paciente inflamado, né? Por quê? Porque a gente tem maior produção de mediadores inflamatórios, que a gente chama de adipocinas inflamatórias, tá? Secretadas pelos adipócitos. E essas adipocinas inflamatórias acabam aumentando a inflamação local. Então a obesidade, além da sobrecarga, ela também libera essas adipocinas inflamatórias, aumentando aí o processo inflamatório e degenerativo, certo? Se a pessoa teve algum trauma articular prévio, isso aqui é importante porque a gente fica às vezes pensando, a osteoartrite é só a pessoa mais velha. Não, tá? Um jovem que teve, por exemplo, uma lesão de menisco. Um jogador de futebol que teve lesão de menisco, tá? Menisco é uma estrutura adjacente ali à cartilagem articular, tá? Se essa lesão foi uma lesão importante, a pessoa não fez todo o fortalecimento depois, em reabilitação, o que vai acontecer? Eu tenho uma estrutura adjacente lesionada. O trauma prévio aumenta a sobrecarga e o impacto na cartilagem. Então a gente tem também uma osteoartrite que a gente chama de secundária aqui, que é secundária ao quê? Secundária ao trauma. A pessoa é jovem, saudável, mas teve um trauma, quebrou o pé, por exemplo, quebrou o joelho, patela, teve um trauma prévio. Isso é um fator de risco para se desenvolver uma osteoartrite secundária, certo? Então a gente observa que aqui é uma doença multifatorial, todos esses fatores interligados aí causando, né, esse mecanismo inflamatório, mas degenerativo mecânico local também, certo? Certo? Sim. Vamos entender um pouquinho a fisiopatologia aqui então, gente. Vocês já estudaram isso daqui. Fisiologia, histologia, falaram que hora que foi, mas já estudaram. A cartilagem articular é formada pelo quê? Colágeno. Tem mais coisa, né? Hã? O quê? Hã? Gente, tá escrito ali, nem lendo os slides vocês sabem, é só olhar ali e ver. Ó, tá ali lendo, pelo menos foi esperto. Vocês não lembram do que a cartilagem é formada? Pobre do professor do primeiro ano vendo isso. Não lembram? Então tá. O que é feita a cartilagem? Cartilagem articular. Tá, vamos lá, gente. Então a nossa cartilagem articular, ela é constituída basicamente pela matriz extracelular, tá? E lá na matriz extracelular,
a gente tem as células que fazem parte da cartilagem. A principal delas são os condrócitos. Vocês lembram o que é condrócitos? Hã? E o que os condrócitos vão fazer lá na matriz extracelular da cartilagem? Sintetizar, produzir, né? Então, o que acontece nas pessoas que têm osteoartrite é um desequilíbrio entre a síntese e a degradação, tá? Porque a gente tem degradação natural também, não é só produção. Só que o que acontece é que é um equilíbrio entre a produção e a degradação. As pessoas que têm osteoartrite têm um desequilíbrio. Os condrócitos não estão produzindo a matriz extracelular da cartilagem de forma adequada. A gente está tendo muito mais degradação cartilaginosa, certo? Quando a gente tem degradação da cartilagem, eu falei para vocês que vai desgastando, e aí chega onde? No osso subcondral, né? Então a gente vai ter exposição óssea subcondral. Se eu tenho exposição do osso, se essa degeneração, essa degradação chega no osso, o que o nosso organismo vai fazer em resposta a isso? Vai fazer o quê? Vai limitar o movimento para calcificar na articulação dela. Calcificar. É igual acontece que a estímulo aqui, ó. Incerta, pá, incerta. Parcialmente. Vocês sabem o que é bico de papagaio? O que é? Osteócitos, tá? Então, uma das coisas que acontece aqui, quando a gente começa a ter toda a degeneração da cartilagem e atinge ali, faz exposição do osso subcondral, nosso organismo ele tenta compensar, tá? Só que ele vai fazer um remodelamento ósseo que vai fazer com que a gente tenha esse crescimento dessas estruturas adjacentes, onde a gente tem o desgaste, que a gente chama de osteócitos, tá? Os osteócitos nada mais são do que uma neoformação óssea. Cresce um pedacinho de osso ali próximo do local onde a gente está tendo essa degeneração, certo? Calcifica, ok, também reduz o espaço articular, mas a gente tem, na maioria das vezes, uma das coisas que a gente encontra radiograficamente falando na osteoartrite é a presença de osteócitos. Então, primeiro, eu reduzo toda a cartilagem, toda a espessura. Se eu reduzo a cartilagem articular, eu reduzo o espaço da articulação, tá? Consequentemente, vai acontecer esse remodelamento ósseo, vai ter essa neoformação e surgem os osteócitos. É uma das coisas que a gente vê nas radiografias. Também pode surgir, tá? Pelo comprometimento já de osso subcondral, tá bom? Aí formam os cistos ósseos subcondrais, certo? Outra coisa que é importante vocês lembrarem, tá? Por que tem dor? Por que as pessoas que têm osteoartrite têm dor se aqui eu coloquei que a matriz extracelular da cartilagem, ela é avascular. Vocês lembravam que ela é uma estrutura avascular? Por que tem dor, então? Eu estou destruindo a cartilagem, mas a cartilagem é avascular. Então a pessoa não ia sentir dor. Por que sente dor? Quando o osso desce. Hã? É, pelo osso, ok. Na verdade, então, a dor aqui da osteoartrite, ela não é causada pela degradação da cartilagem em si, mas por conta do estímulo das estruturas adjacentes, né? Então, tudo que está ao redor tem inervação, tem os nossos receptores, tá? Que vão mandar estímulos no nosso sistema nervoso central, e mesmo a cartilagem sendo avascular, as estruturas adjacentes não são, elas têm inervação. Então, pelo estímulo dessas estruturas, menisco, ligamento, músculo, osso, subcondral, isso faz a pessoa ter dor na osteoartrite, não pela destruição da cartilagem em si, certo? Então aqui, como eu estava falando,
Os condrócitos são os principais componentes lá da matriz extracelular cartilaginosa, né? Eles são responsáveis pela produção, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio entre produção e degradação, tá? Os condrócitos são responsáveis por comandar esse equilíbrio entre degradar e produzir, tá? Quem é responsável por produzir lá na matriz? O colega aqui falou que tem colágeno, sim, a gente tem colágeno, é responsável pela produção. Tem os proteoglicanos, que são os parentes do colágeno, tá? Que também são responsáveis pela produção da matriz cartilaginosa, certo? Mas a gente tem as enzimas que destroem também. E quem destrói são aquelas enzimas que nós chamamos de enzimas proteolíticas, tá? Que são as metaloproteinases, certo? Vocês já viram isso aqui há um tempo atrás, mas devem ter esquecido, né? Então, aqui a gente tem muito mais enzimas degradativas, né? A gente tem muito mais a presença das metaloproteinases agindo, degradando, do que dos elementos que produzem a matriz, certo? Então aqui a gente tem um desarranjo de colágeno, os proteoglicanos lá dentro da nossa matriz, certo? Esses metaloproteinases também são os condrócitos. Sim, os condrócitos é como se fosse o gerente de tudo, ele que comanda, tá? E ele comanda esse equilíbrio, tá? O que vai produzir, que são os proteoglicanos e o colágeno, e quem destrói, que são as metaloproteinases. Os condrócitos equilibram tudo isso, tá? Como eu falei, aqui não é só um processo mecânico degenerativo, acaba que a gente tem participação sim das citocinas inflamatórias, por isso que não é mais chamado de osteoartrose, por isso que é chamado de osteoartrite. Então a gente tem aqui a ação de algumas citocinas pró-inflamatórias, certo? Interleucina 1, TNF-alfa. Essas citocinas inflamatórias, elas também são estimuladas e produzidas pelos condrócitos, certo? E algumas, como a interleucina 6 e a interleucina 8, são estimuladas pelas metaloproteinases, certo? Que são aquelas que desgastam a matriz cartilaginosa. Então também tem um processo inflamatório aqui local, não é um processo inflamatório sistêmico, igual na artrite reumatoide, né? Mas a gente tem também uma ação inflamatória associada, certo? Quando a gente tem comprometimento, então, da cartilagem, como eu falei, vai desgastando a cartilagem, aí começa a fazer como se fosse umas fibrilações e as erosões do osso subcondral. Então, a gente vai ter perda de toda aquela espessura da cartilagem, que ela vai reduzindo. Quando eu vou reduzindo a espessura da cartilagem, reduz o espaço também articular e compromete o osso subcondral. Vai ter a metaplasia óssea, como eu falei, que é a formação dos osteófitos, tá? Osteófitos, que popularmente são os bichos de papagaio, não surgem só na coluna. Osteófitos é essa metaplasia óssea que pode surgir em qualquer cartilagem, qualquer articulação que tenha cartilagem hialina que está sendo degenerada. Então, a gente pode ter osteófitos nas mãos, osteófitos nos joelhos. Não entendi, fala mais alto. Na disfunção da parte inflamatória do processo, pode trazer um quadro de síndrome inflamatória ou não? Pode trazer. Aí é onde a gente entra com um diagnóstico diferencial com artrite reumatoide, por exemplo, tá? Porque existem alguns pacientes de osteoartrite que às vezes fazem um quadro inflamatório bem importante associado e que acaba simulando muito a artrite reumatoide. Então é um diagnóstico diferencial. Quando tem o quê? Artrite reumatoide e osteoartrite? Ou quando tem uma parte inflamatória na osteoartrite? Muda. Quando a gente tem um quadro mais inflamatório na osteoartrite, estão até levantando aí alguns estudos que às vezes a gente pode até tratar como uma artrite, em alguns casos, tá? E aí, como viu que tem algumas citocinas inflamatórias, principalmente interleucina 1 agindo, vou estar pesquisando para ver se
surge aí alguma medicação mais potente para o tratamento, algum imunobiológico, igual a gente usa nas demais doenças, porque o tratamento aqui é muito frustrante, porque não tem nada que é muito eficaz, tá? Então, assim, estão pesquisando, né? Certo? Então, os osteócitos, gente, eles podem surgir em qualquer articulação degenerada, não somente na coluna, tá bom? Quando a gente tem o processo mais avançado de degeneração, às vezes pode até ter ruptura de alguns fragmentozinhos ósseos da cartilagem também, sabe? Aí, às vezes, na radiografia a gente pode encontrar assim, ó, microfragmentos no espaço articular, porque corrói, desprende um pouquinho ali da cartilagem, e aí isso faz com que inflame ainda mais, degrade ainda mais a cartilagem, certo? Esse negocinho aqui era para ter falado antes, mas só para reforçar, né? Osteoartrite existe a idiopática, que é a primária, tá? E tem a secundária. A secundária que é a que eu falei. A secundária é um trauma, a pessoa quebrou o pé, depois que quebrou o pé, desenvolveu osteoartrite, entendeu? Aqui, então, a gente tem, ó, uma cartilagenzinha normal, tá? Ó, bonitinho, ó, o espaçozinho, né? E aí todo esse espaço está protegendo o osso, certo? Então aqui é a matriz, aqui está cheio de condrócitos, embaixo que tem o osso subcondral, tá? Quando a gente começa a ter a degeneração, essa cartilagem, ela vai começar a fazer, ó, uns buraquinhos, que ela vai desgastando e vai fazendo essas erosões na cartilagem, não é aquela erosão no osso em si, igual a gente encontra na artrite reumatoide, né? Aqui, ó, é na cartilagem e vai acontecendo essas fibrilações, tá? E aí, com o tempo, perde toda essa espessura, ó, sumiu a cartilagem, o osso tá totalmente desprotegido, certo? Com exposição aí do osso subcondral. Isso aqui era bonitinho, ó, toda com os condrócitos, bem hidratado, e aqui, ó, as fibrilações. Certo? Como eu falei, a matriz extracelular da cartilagem, ela é um tecido avascular, né? Então ela não tem inervação, ela é aneural. Então a dor, ela vem do comprometimento das estruturas adjacentes que são bem inervadas, né? Então a dor vem porque compromete sinóvia, porque compromete as ênteses, ligamentos, o osso subcondral, própria musculatura, menisco, né? Todas essas estruturas terão seus nociceptores estimulados, e aí é onde a gente vai ter aí também a participação do sistema nervoso central, né? Porque aí a gente vai ter a ativação das vias aferentes, e esses nociceptores ativados vão mandar os estímulos por essas vias aferentes nociceptivas, e a gente vai ter o estímulo doloroso, tá? Então, pessoas com osteoartrite costumam desenvolver um quadro de dor crônica secundária à osteoartrite por conta do estímulo constante dessas vias nociceptivas, tá? Os mediadores inflamatórios que eu falei que também estão presentes, eles também vão contribuir para estimular esses neuromoduladores, ocasionando ainda mais dor crônica, certo? Quais são então os principais sintomas? Como que eu vou diferenciar uma dor articular que é mais provável ser de osteoartrite do que ser da artrite reumatoide? Como que é a dor da artrite reumatoide? Inflamatório? Inflamatório do quê? Ela é amanhã acompanhando. Então, primeira coisa que a artrite reumatoide e as outras espondiloartrites fazem uma dor inflamatória, justamente. Mas o que é uma dor inflamatória? Piora com Pronto, piora com repouso, né? Então, de noite, logo pela manhã, a pessoa refere mais dor. Tem aquela rigidez matinal que a inflamatória, a rigidez é como? Isso já é uma revisão aqui, vocês têm que saber disso.
Como que eu espero que seja a rigidez na artrite reumatoide? É a rigidez inflamatória. Menos tempo. Menos que 30 minutos, tá? Porque aí a pessoa acorda ali meio dura, meio rígida, movimenta, já melhora com o movimento, certo? O que mais? Se é inflamatória, eu espero ter sinais logísticos, né? Então, além da dor, eu posso encontrar o edema, pode estar com calor, pode estar com hiperemia local, né? Aquele rubor, vermelhidão, certo? Isso é inflamatório, né? E aqui, na osteoartrite, aqui a dor é mais mecânica, que é degenerativa. Tem inflamação? Ok, mas o principal não é isso. Então, como que vai ser a dor aqui? Piora com o movimento. Justamente, a dor piora com o movimento, tá? Então, vai ter rigidez? Sim, só que aqui é uma rigidez prolongada, né? Maior que 30 minutos, tá? No decorrer do dia, quanto mais a pessoa vai fazendo coisa, pior vai ser, tá bom? Melhora com o repouso, certo? Com o passar do tempo, essa dor pode limitar, pode causar perda de movimento, tá bom? Porque a pessoa percebe que a dor dela piora com a movimentação. Então ela tende a fazer o quê? A querer ficar mais parada, querer ficar mais quietinha, né? Porque ela percebe que quando ela faz o movimento piora. Então isso aqui vai evoluindo com uma insegurança articular, tá? E vai perdendo musculatura, tá? Então principalmente na osteoartrite de joelhos, por exemplo, né? Joelhos sustentam o nosso peso, são ali um apoio para a nossa locomoção. Se a pessoa não estimula, vai fazendo atrofia de quadríceps, perde musculatura, faz sarcopenia, com fraqueza muscular, já tem fraqueza articular, atrapalha a mobilidade, faz limitação funcional, tá? Os sinais que a gente pode encontrar no exame físico, aqui a gente pode ter a formação de alguns nódulos na osteoartrite de mãos, eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui a gente pode ter aumento do volume articular também, pode ter edema também, tá? Porque também tem processo inflamatório. Às vezes essa osteoartrite faz uma sinovite também, tá? Então a gente pode ter edema, pode ter derrame articular no joelho, por exemplo, tá? Faz muita crepitação, que é aquele estralo da cartilagem, tá? Pode ter alguns sinais inflamatórios, reduz o movimento e faz uma instabilidade articular, tá? Então a dor aqui a gente chama de dor procinética, tá? Que é a mesma coisa de ser dor mecânica, que é a dor que piora com o movimento e melhora com o repouso, tá? Ela é de caráter progressivo, então ela vai piorando lentamente. Pode ter rigidez, mas é uma rigidez matinal de curta duração, menor do que 30 minutos. Certo? Não, aqui é o contrário. É maior, tá? A inflamatória é menor. Pode fazer edema e pode fazer algumas deformidades, porque pode destruir também a articulação. Expõe o osso subcondral, então pode fazer deformidades, tá? E aí, o que a gente vai ter é uma destruição de toda a articulação, isso perde a funcionalidade, vai dificultar a movimentação daquele paciente, tá? Nas fases mais avançadas, tem pacientes que precisam de apoio para caminhar, né? E o final de tudo isso aqui, quando a gente tem um quadro mais avançado, é às vezes a necessidade de uma artroplastia, de colocação de uma prótese, porque perdeu toda a funcionalidade daquela articulação, tá? Só não deixa eu relação à rigidez matinal, vai ser maior na dor mecânica. Todas as dores mecânicas? Na dor mecânica. Todas. E inflamatório Menor. Aqui está o contrário, tá? Embora aqui a gente tenha um processo inflamatóriozinho local, via de regra, pessoas com osteoartrite não têm manifestações inflamatórias sistêmicas pela osteoartrite, tá? Ao contrário da artrite reumatoide, que a gente viu que pode ter manifestações extra-articulares por inflamação autoimune sistêmica. Aqui não. Pode ter uma inflamaçãozinha ali no joelho, porque está com uma sinovite, com uma osteoartrite avançada, sim. Mas aqui a gente não tem manifestação inflamatória sistêmica pela osteoartrite, certo?
Vamos falar um pouquinho sobre cada articulação, as principais. A principal de todas é a osteoartrite de joelhos, tá? A osteoartrite de joelhos tem um nomezinho, a gente chama ela de gonartrose, tá? Quando ela está localizada nos joelhos, certo? A osteoartrite de joelhos, ela costuma comprometer ali, principalmente a região anterior dos joelhos, tá? Mas pode comprometer ali também a região posterior, na fossa poplítea. E aí a pessoa, ela vai ter uma dor que tende a piorar quando vai subir ou descer escadas, tá? Levantar ou sentar-se de uma cadeira, tá bom? Dentre outros movimentos. Rigidez vai acontecer não só de manhã cedo, tá? Mas sempre que a pessoa ficar em repouso. Então, às vezes, ela foi no cinema e ficou sentada 2 horas e meia vendo um filme. Aquela rigidez, o repouso, que ficou parado ali por 2 horas e meia, quando a pessoa levanta, ela acorda rígida, tá? Ela acorda não, ela levanta rígida, tá? Pelo repouso prolongado, certo? Então, não é a rigidez só pela manhã. Outra coisa que a gente observa aqui é que o lado que é mais comprometido, ele vai sofrendo comprometimento da musculatura, principalmente de quadríceps. Então, vai sofrendo uma atrofia, porque inconscientemente a pessoa vai começar a colocar todo o peso do lado contralateral, para tentar poupar aquele que dói mais, certo? Vai ter crepitações, tá? Nos joelhos a gente consegue ver bem essas crepitações no exame físico. E às vezes a gente pode ter aumento do volume articular, porque pode fazer derrame articular, né? Extravasa líquido, e pode ter aquele aumento ali, principalmente na bursa suprapatelar. Outra coisa que pode acontecer aqui são as deformidades nos joelhos. Conforme a osteoartrite vai avançando, a gente pode ter aquelas deformidades em varo e em válvula. Isso vai depender se eu estou tendo mais degeneração lateral ou medial, certo? Vou mostrar aqui na imagem para vocês. Ó. Então, aqui a gente tem um joelhinho normalzinho, né? Ó, joelho normal, espaçozinho articular, bonitinho. Aqui a gente tem um joelho com artrose, tá? Ó, o que acontece? Lembra lá na imagem que eu falei? A gente vai começar a ter redução da espessura da cartilagem, então vai reduzir o espaço articular. Olha aqui, a perda do espaço articular. É nítido, vocês estão vendo, né? Olha a diferença desse lado para esse lado, tá? Então, aqui tá ok ainda, né? Mas olha aqui, geralmente é assim, ela não vai desgastando bonitinho, não. Desgasta muito mais um lado do que o outro. Vai desgastando tudo depois sim, mas sempre a gente tem um lado que é pior, tá? Então aqui a gente tem uma perda do espaço articular. Vocês estão vendo que aqui, ó, onde está essa setinha, a gente faz fazer um passo, né? Essa setinha aqui, ó, tá vendo que é mais brilhoso? Aqui onde a setinha tá ficando. Isso a gente chama de esclerose óssea. É outra coisa que acontece. Então, vai perdendo o espaço e, ó, faz esclerose óssea, que é essa linha brilhantezinha aqui no osso, tá? E aqui os osteócitos no joelho, os picos de papagaio, tá? Tem uma pontinha de osso aqui crescendo. Isso são os osteócitos, certo? A esclerose pela exposição do osso subcontral, tá? Olha aqui outra imagem. Aqui tá tudo comprometido, basicamente, tanto lateral quanto medial. Ó. Aqui já perdeu praticamente todo, tem um resto de espaço aqui articular. Isso aqui é uma artrose avançada, tá? Tá grudado, já perdeu toda a espessura da cartilagem. Olha aqui, ó, o osteócito usando esse outro. Esse aqui, ó. Certo? Estão vendo? Estão entendendo? Sim. Olha aqui como é que faz, tá? Joelho valgo, tá? Para ser valgo, tá? A gente vai ter mais desgaste lateral ou medial? Medial, justamente. Olha aqui. Aqui a gente tem até essa linhazinha aqui para ver, ó. A gente tem muito mais degeneração medial, redução do espaço aqui, articular,
medial do que lateral. Então o joelho ele vai pendendo para dentro, né, para o lado que a gente está tendo mais degeneração. Então faz o joelho valgo. E o vago a gente vai ter degeneração muito mais lateral, certo? Então a gente tem redução muito mais importante aqui do espaço articular lateral. Então faz essa deformidade. Os joelhos vão abrindo, faz joelho vago, certo? Vocês estão entendendo? Vocês já tiveram ortopedia? Não. Mas estão tendo? Não. Então vocês já vão ver isso aqui. Vocês entenderam? Mais ou menos? Então o que a gente espera encontrar em uma radiografia de paciente com osteoartrite? Esclerose também, esclerose óssea subcondral. Né? Pode ter ossite? Pode, mas o principal é o quê? Vai reduzindo o espaço articular, faz esclerose óssea, porque é pela exposição do osso, e tem essa metaplasia óssea, que é a formação dos osteócitos. Essas são as principais características, tá? Certo? Então, de joelhos é a principal de todas, que a gente também chama de gonartrose, tá? Nas mãos, então a osteoartrite de mãos. Quando a gente tem osteoartrite nas mãos, as principais articulações comprometidas são as interfalangianas distais, tá? A primeira metacarpofalangiana, que é aqui do polegar, e em seguida as proximais, tá? Quando a gente tem osteoartrite de mãos, a gente tem que ficar muito atento, porque é um diagnóstico diferencial com artrite reumatoide e com qual outra artrite que nós já vimos? Qual outra artrite que nós vimos que compromete mais interfalangianas distais? Quem responder vai ganhar um ponto. Mentira, um ponto não. Aí vai. É que é o primeiro. Não, que é a pergunta. Qual outra artrite que nós já falamos que compromete mais interfalangianas distais? Não é a artrite reumatoide, porque a artrite reumatoide compromete mais as proximais. Pode comprometer distal depois. Artrite psoriásica. Tá? Muito bem. Tá? Então, um diagnóstico diferencial aqui, artrite psoriásica e osteoartrite, ambas comprometem mais interfalangianas distais, tá? Aqui a gente pode ter comprometimento das proximais na evolução, mas ela começa pelas interfalangianas distais, tá? Aqui na osteoartrite de mãos é onde a gente pode ter a proliferação osteocartilaginosa e do tecido fibroblástico, que faz com que tenha o surgimento de nódulos, como se fossem nódulos de uma consistência rígida, endurecida, junto das falanges, tá? Esses nódulos, eles têm nomes. Quando essas nodulações, essas consistências rígidas surgem nas interfalangianas distais, a gente chama de nódulos de Eber. E quando eles surgem nas interfalangianas proximais, a gente chama de nódulos de Bouchard, tá? Vou mostrar aqui na imagem para vocês entenderem, ó. É como se fosse um aumento ósseo, parece que é um talo que cresce bem juntinho ali da interfalangiana, tá? Isso é típico de osteoartrite de mãos. Então, quando eles surgem, ó, nas distais, são nódulos de Eber, e nas proximais, nódulos de Bouchard. Olha aqui como é que é o... Olha a aparência que dá de uma osteoartrite com muitos nódulos. Olha no raio-x como é que fica. Tá? Já que eu volto aqui na radiografia. Aqui na osteoartrite de mãos, além da gente ter o surgimento dessas nodulações, a gente tem que ficar atento, porque tem alguns tipos de pacientes que desenvolvem um subtipo de osteoartrite que é mais agressiva, tá? Que destrói e faz muita erosão. A gente chama isso de osteoartrite nodal, que aí faz esse monte de nódulozinho, erosiva, tá? Essa daqui que é diagnóstico diferencial mesmo de artrite reumatoide, soro negativa no caso, que aí não tem anticorpos, né?
ou psoriásico, tá? Porque faz erosão e faz um quadro inflamatório importante. Então, ela se comporta como uma artropatia inflamatória, esse subtipo. Osteoartrite nodal erosiva, certo? Além das interfalangianas, eu falei aqui que a osteoartrite nas mãos, ela também tem uma preferência importante ali pela primeira metacarpofalangiana, que é aqui, ó. Essa juntinha do polegar, tá? Trapézio metacarpofalangiana, na base do polegar. Quando a osteoartrite, ela fica aqui, ela também recebe o nome risartrose, tá? Risartrose é a artrose que compromete aqui a base do polegar, tá bom? A articulação trapézio metacarpiana. Essa nodal, ela Evolução, fator genético, fator inflamatório do próprio paciente, não é outra coisa. Professora, essa nodal inclusive é soro negativa, né? Porque ela não é. Ela não tem nenhum anticorpo, né? Ela simula muito uma artrite, tá? Porque ela faz erosão mesmo. Ela faz um processo inflamatório, ela é mais agressiva. Inclusive essa radiografia aqui é de uma mão com osteoartrite nodal erosiva. Ó, dá pra ver bem. Isso aqui, ó, as erosões destruiu o espaço articular. Ó os osteófitos nas mãos. Isso aqui, ó. Osteófito aqui, ó a pontinha. Ó aqui, ó. Osteófito aqui, osteófito aqui, osteófito aqui. Tá vendo? Aqui são os osteófitos que surgem nas interfalangianas, sinal de osteoartrite. Aqui é essa erosiva, porque destrói, faz, ó, buraquinho. Olha aqui, comeu, ó. Corroeu. Isso aqui é uma erosão. Certo? Entenderam? Conseguem visualizar? E essas são as nodulações. Nódulos de Eberden nas interfalangianas distais e nódulos de Bouchard nas proximais. Certo? Se você tivesse mesmo desgaste, só que no esqueleto, se você tivesse mesmo desgaste articular, só que na coluna, sem soro, tipo, sem marcador lá. Só desgaste. Só desgaste. Só osteoartrite. Eu posso falar só o osteoartrite, não preciso delimitar, ou tem que investigar. Não. Se é só alterações degenerativas, não precisa, né? E aí na coluna tem um nome. A gente chama de espondiloartrose, geralmente, tá? Mas a osteoartrite é degeneração do mesmo jeito. Entendeu? É desgaste da mesma forma. Tá? Estofo? Aqui? Por quê? Às vezes tem pessoas que confundem, tá? Mas quando tá nas mãos, esses nódulos aqui, eles são duros, são bem aderidos, bem juntinhos assim, ó. Os tofos, que vai ser da nossa próxima aula, são os tofos gotosos, né, da gota, do ácido úrico, eles têm uma consistência um pouco mais maleável, tá? E eles não ficam tão aderidos como esses daqui. Os tofos, que nós vamos ver depois, eles podem confundir muito mais com os nódulos reumatoides. Não dá reumatóide. Ah, mas esses daqui não. Osteoartrite na coluna vertebral também pode, principalmente cervical e lombar, tá? A dor aqui é uma dor que ela relaciona-se muito com os movimentos e com a postura. Tem um caráter mecânico, né? Piora com o esforço, melhora com o repouso, tá? Aqui, quando a gente tem a formação de osteófitos, às vezes os osteófitos eles ficam bem grandões, gigantes. E aí quem é que passa ali do ladinho? O canal, né? Onde passam os nervos, né? Então a gente vai ter o quê? Estenose desse canal medular, vai ter estenose de forame, pode ter compressão de raiz pelos osteófitos grandões. Então aqui a gente pode ter sintomas de radiculopatia, tá? Por compressão de raiz nervosa pelos osteófitos, certo? Vou mostrar aqui na imagem para vocês. Então a gente pode ter dor irradiada
Não vai ser só dor localizada. Pode ter lombalgia e cervicalgia, mas a dor ela pode irradiar, por exemplo, para a região bucal, para a musculatura de trapézio, pode causar inclusive cefaleia, na região torácica. Apesar de ser um segmento que é precocemente comprometido, ele não causa tantos sintomas como cervical e lombar, tá? Olha aqui na radiografia. Olha o tamanho desses osteócitos, todos circuladinhos em vermelho. Olha aqui. Quem passa aqui do ladinho, grudadinho, ó, é o canalzinho, o canal medular, por onde passam as raízes nervosas, né? Então a gente pode ter compressão por esses complexos de osteócitos. Então não é só hérnia de disco que pode fazer compressão. Os osteócitos, quanto maiores, também podem causar essa compressão, essa estenose foraminal. Fazer sintomas radiculares também, certo? Quadril. Quando a osteoartrite compromete quadril, a gente chama ela de coxartrose, tá? Aqui a osteoartrite pode ser tanto unilateral ou bilateral, tá? E a dor, geralmente, ela vai ser mais referida ali bem na região da virilha, tá? Às vezes pode ser um pouco mais lateral. Lateral principalmente quando tem uma bursite trocantérica ou alguma tendinite junto, tá bom? Aqui a gente observa que a pessoa tem muita limitação para fazer principalmente flexão de quadril e rotação de quadril, tá? Seja unilateral ou bilateral. Olha aqui na radiografia, desse lado tá normalzinho. E aqui a gente começa a ver, ó, tá grudado. Aqui a cabeça femoral, ó, com o espaço. A gente tem aqui redução do espaço articular já, no sinal de coxartrose. Até Pode irradiar se eu tiver compressão, né, pelos osteócitos. Se eu tiver compressão de raiz nervosa, a dor ela pode seguir o trajeto, tá? Então, se é de L5, por exemplo, pode descer e irradiar pela região glútea e posterior de pé, e assim por diante, dependendo da raiz comprimida. Aqui a gente falou das principais, mas a osteoartrite pode comprometer qualquer articulação, tá? Então pode ter osteoartrite nos tornozelos, nos pés, nos cotovelos, nos ombros, todas, certo? O diagnóstico aqui, ele é clínico e radiológico, tá? Então, a característica clínica, né, a dor mecânica e as alterações radiográficas, certo? Como eu falei, às vezes a gente observa essa dissociação clínico-radiológica, importante aqui na osteoartrite, tá? E conforme a evolução da doença, cada vez mais a pessoa vai agravando e vai intensificando a dor e vão surgindo ali as limitações. Essa doença, embora possa causar um processo inflamatório local, ela não tem sinais de inflamação sistêmica, então ela não tem nenhum exame laboratorial específico, nenhum marcador específico para o diagnóstico, tá? Os exames de imagem são imprescindíveis, porque afinal o diagnóstico é clínico radiológico, certo? E as radiografias nós já vimos aí as anteriores, né? Como que funciona então o tratamento aqui? Então, o primeiro passo é a gente tentar identificar ali alguns fatores que possam ser desencadeantes ou fatores agravantes, né? Tentar entender o que pode ser que piore essa dor, né? Se já está tendo alguma limitação funcional, porque a gente quer tentar retardar a progressão dessa doença. Osteoartrite não tem cura, tá? Então não tem uma medicação que eu vou dar para o paciente e vou dizer, tome isso aqui 6 meses que o que está desgastado vai ser recuperado, você vai viver normalzinho, vida que segue. Não existe isso, tá? Então o tratamento e o cuidado vai ser contínuo, certo? Então a gente tem aqui as medidas farmacológicas, não farmacológicas e tem também aí a opção cirúrgica, né? Não farmacológica, então, educação e apoio psicológico, porque na maioria das vezes os pacientes eles ficam com certas limitações. Então são pacientes que estão ficando mais idosinhos,
que não conseguem mais caminhar, às vezes, sem apoio, aí eles começam a ficar deprimidos, porque quando eles eram novos eles faziam um monte de coisa, agora não conseguem fazer mais nada. Então precisa de um apoio psicológico para entender sobre a doença. Exercício e repouso. Tem muita gente que confunde. Como é uma doença que piora com o movimento, aí a pessoa pensa assim, eu tenho que ficar paralisada, não vou fazer mais nada na minha vida. Não é assim, na verdade a gente precisa de exercício, mas tem que ser um exercício adequado, né? Orientado para aquele indivíduo, tá? Se a pessoa ficar em repouso total, ela vai cada vez mais perder a funcionalidade daquela articulação, não é isso que a gente quer. Então, o exercício e o repouso tem que ser equilibrado, certo? O repouso jamais tem que ser um repouso absoluto, e os exercícios vão depender de cada paciente e do grau de cada osteoartrite, certo? Proteção articular, né? Aqui a gente precisa orientar o paciente a tentar minimizar os impactos naquela articulação mais comprometida. Então, se são os joelhos, e a gente sabe que subir escada, descer escada, ficar agachando, se é na coluna, ficar agachado, limpando, piora isso. Então a gente tem que orientar a pessoa, tem que mudar, vai ter que readaptar, tá? Aqui a gente tem que bater muito em cima na questão do peso, porque a gente viu que a obesidade é um fator de risco muito impactante, tanto para impacto quanto pelas adipocinas inflamatórias, né? Então, perder peso aqui é importante porque reduz sobrecarga nas articulações comprometidas, então é como se fosse uma forma de frear um pouco esse processo de degradação articular, tá? Então, na maioria das vezes eu encaminho para o nutricionista, para o endócrino, para ajudar aí nessa questão da manutenção do peso. Órteses, tá? Então, às vezes o uso das órteses, os apoios são necessários, né? Até para minimizar complicações. Pela falência articular, às vezes a pessoa não vai ter força para sustentar o peso, fica mais fácil de cair, então fraturar um osso. Então, às vezes é necessário o uso de bengalas ou de um andador, se for nos pés, às vezes algumas palmilhas adequadas, isso para tentar também reduzir ali o impacto e a sobrecarga articular, tá? E o tratamento farmacológico aqui é muito frustrante, como eu falei, tá? Não tem nenhuma medicação que, meu Deus do céu, como é maravilhosa. Na verdade, aqui o principal mesmo é o tratamento não farmacológico, tá? Que é a readaptação, os exercícios de fortalecimento muscular, porque se eu fortaleço musculatura, reduzo sobrecarga nas articulações comprometidas, tá? Aqui no farmacológico a gente pode utilizar aí as medicações sintomáticas de curta duração para períodos de agudização do quadro de dor crônica, né? Então, às vezes, essa dor tem períodos de agudização, então a gente pode utilizar analgésicos simples mesmo, tá? Na diretriz, até vinha como principal aqui o paracetamol. É porque a diretriz foi feita lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos não se usa dipirona, né? Então aí acaba que o analgésico principal, a primeira linha é o paracetamol, né? Mas pode ser dipirona. Anti-inflamatórios por curtos períodos, tá? Opioides nos quadros de dor mais intensa quando necessário. AINES tópicos, né? As pomadas também podem ajudar. E aí tem as medicações de ação mais lenta, que são a longo prazo. A gente tem a classe dos condroprotetores, tá? Que são algumas medicações que são feitas de alguns elementos que compõem a matriz cartilaginosa. Colágeno? Vocês acham que colágeno não ajuda? Hã? Só foi embaixo. Tem balinha diferente? Vai ser degradado do mesmo jeito, tá, gente? Os ortopedistas que não me escutem, eles amam colágeno. Então, a osteoartrite, ela é tratada tanto pelos ortopedistas, mas ela também é tratada pelos reumatologistas. E a gente segue protocolos diferentes. Então, talvez na ortopedia vocês vejam que eles gostam de utilizar bastante os colágenos, mas os colágenos serão ingeridos e serão todos degradados,
tá? Ele não vai chegar lá na articulação, tá bom? Ele vai ajudar muito mais na pele do que na articulação em si, tá bom? Não tem evidência. Além do que, essas medicações são muito caras, não sei por que cargas d'água. Tudo que é colágeno é 180, 200 e pouco, e não tem uma evidência científica comprovada para a gente fazer todo esse investimento, tá? Esses condroprotetores, eles são formados de proteoglicanos. Eu falei que os proteoglicanos fazem parte lá da matriz, né, pela produção, tá? Então a gente tem aí algumas medicações que contêm sulfato de glicosamina e condroitina, tá? Eles são proteoglicanos, então são medicações que é a longo prazo, mas é a longo prazo. Isso aqui não vai tirar a dor, não é isso. Não vai voltar ao normal a articulação do estribo, não vai. Mas a longo prazo, bem longo prazo, vai ser ali, né, freando essa evolução, tá? Tem outras medicações que também a longo, bem longo prazo vão ajudando ali, como a diacereína. Tem alguns estudos aí que estão surgindo com a cúrcuma, tá? Que tem uma açãozinha anti-inflamatória, tá? Mas é tudo muito ainda, embora seja uma doença antiga, o tratamento não progrediu tanto assim em opções terapêuticas, tá? Mas podemos utilizar os condroprotetores. Aqui a gente pode fazer também o tratamento intraarticular, tá? Então a gente pode fazer aquelas infiltrações articulares, principalmente, por exemplo, em articulações que sustentam peso, tipo joelho, vai muito bem fazer a viscosuplementação nos joelhos, tá? A viscosuplementação é fazer o quê? Faz a infiltração lá na cavidade articular. A gente coloca ácido hialurônico, tá? Ácido hialurônico de grande peso molecular, tá? Porque existem vários, tem que ser o de grande peso molecular. E a gente está colocando ele lá direto na cavidade articular, né? Não é que eu estou tomando comprimidinho, vai ser degradado tudo. Então as infiltrações, elas têm mais evidências, tá? Elas acabam estimulando a produção de ácido hialurônico lá na cartilagem mesmo. E elas têm um efeito ali analgésico, melhora a lubrificação, melhora a mobilidade. A gente pode fazer essa viscosuplementação associada. Quando eu faço, eu coloco um pouquinho junto de corticoide que vai dentro da articulação. Não é todo o corticoide que pode ir dentro da articulação. O que a gente usa dentro da articulação é o triancil, que é a triancinolona, tá? A gente pode colocar junto. E aí o corticoide às vezes dá uma desinflamada, melhora ali um pouco a dor, tá? O triancil, que é o corticoide, ele pode ter um efeito que dura ali de 1 a 3 meses até, tá? Na articulação. E a viscosuplementação, 6 meses a 1 ano o efeito. Quanto mais cedo, melhor é a resposta. Quando é uma osteoartrite muito avançada, a resposta vai ser pior, vai ser mínima, tá? Então, isso aqui é uma coisa que ajuda bastante, melhora a inflamação, melhora a dor, melhora a mobilidade. Mas se a gente fizer com uma osteoartrite não tão avançada, é melhor, tá bom? Então ajuda. E é isso, aqui eu não coloquei, mas o final disso tudo aqui, aquele paciente que tem uma destruição completa, é às vezes a indicação da artroplastia. Aí a gente já caminha para o nosso colega ortopedista, que com certeza vocês vão ver depois na matéria com eles isso daí. Tá bom? Certo? Entenderam? Dúvidas? Por causa daquelas intervencionais, pode ter fechamento, né? Pode sim, tá? Mas não exuberante igual aos níveis que a gente encontra nas artropatias inflamatórias, tá bom? Ela pode fazer uma sinovite, um processo inflamatório local, transitório, né? E não é persistente e nem tem características sistêmicas, mas pode, tá? Certo? Dúvidas? Não? Então vamos dar um intervalinho de 15 minutinhos, tá? E aí a gente volta para continuar.